graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Vire para a pessoa que está do seu lado, cumprimente ele com a paz do Senhor. Dê um abraço nele aí. Quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você. Estou te dando a oportunidade, talvez, de você apertar a mão do seu irmão apenas, né? Você sabe que esse seminário não é para te encorajar a fazer corte, não. A nossa necessidade hoje é de ensinar o que é corte, né? Eu venho aqui como profeta do Antigo Testamento para falar da parte de Deus. Estou brincando, do Novo Testamento. Não vem pregar lei aqui para você não, mas às vezes dá vontade, né? Está muito alto aqui o retorno. Se puder abaixar um pouco, acho que está atrapalhando. Mas é verdade, irmãos, a necessidade de nós estarmos fazendo esse seminário não é para despertar o desejo do coração dos irmãos pela corte, pelo contrário. Acho que isso nem precisa, né? Estava passando ali sobre, no Videira News, a propaganda da corte, e os irmãos, meu Deus do céu, não dá nem para ouvir as notícias do Videira News, quando falou a palavra corte, glória a Deus, aleluia. Então os irmãos já estão muito animados para isso. Tenho certeza que no seu coração há esse desejo de casar, de se relacionar. Mas o que nós temos visto é que os irmãos ainda, pelo menos parte, precisam aprender de fato o que é corte. Amém? Então nós estamos aqui com esse intuito de ensinar para você o caminho sobremodo excelente. A palavra de Deus diz que quando nós fomos gerados pelo Senhor, cada um dos nossos dias foram determinados por Ele. Amém, irmão? A sua história foi escrita por Deus. Você é homem, mulher de Deus, se você está aqui me ouvindo, é porque você precisa crer nesse fato, que os seus dias foram determinados, que o Senhor escreveu os seus dias no seu livro, e não existe, então, vida melhor para se viver do que a vida escrita por Ele para nós. Amém? Você crê nisso? Não existe nada mais perfeito do que a história de Deus escrita para nós. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está justamente relacionada ao que nós vivemos dele para nós. E muitas vezes o que eu tenho visto é que os irmãos querem, então, escrever a sua própria história. Os irmãos querem, então, escrever os seus caminhos conforme as suas emoções, conforme as suas necessidades, e se esquecem de que, quando você foi gerado, o Senhor também gerou a sua história. Então eu estou aqui para relembrar isso para você. Existe uma história de amor escrita pelo Senhor ao seu respeito. Quando Ele criou você, Ele criou cada um dos seus dias, e tenho certeza que nessa história estava o dia do seu casamento, com a pessoa certa, no momento certo, e Ele então, porque Ele é o dono dessa história, Ele virá então com toda a provisão quando os tempos na sua vida se encaixarem e forem perfeitos. Mas é necessário que você creia nisso, que Deus está preparando para você o tempo certo, a pessoa certa. E aí então, você crendo nisso, você então não vive para casar. Tem muitos irmãos que o foco da vida dele é o casamento. Você sabe fazer, vou te dar um sinal aqui. Qual que é as suas conversas quando você está reunido com as irmãs, por exemplo? Rodinha de irmãs. Fala de obra de Deus, fala de... Ou 90% dos assuntos, minha irmã, você viu aquele homem de Deus lá? Não, esse está pronto, esse está preparado. Eu não sei você, mas antigamente na rodinha dos meninos, 90%, 80% das conversas eram só falando de relacionamento. E aí, quando eu vejo, então, o Videira News, a maioria adolescente, corte! Oh, Senhor, esse aí não entendeu nada. Eu até repreendi os irmãos do culto, aí no outro domingo ninguém gritou, né? Acho que os irmãos aprenderam. Mas essa é a grande verdade. Existe o dia de Deus, existe a pessoa certa. Então, a preocupação dos nossos jovens não tem que ser com quem vai se relacionar, com quem, né? Quem é a pessoa, quem é o príncipe que vai... aparecer. O pastor estava contando, né, a irmã tão desesperada que o irmão converte. Essa é a resposta de Deus. Misericórdia, né? A gente ri, mas essa é a grande verdade. Então eu quero dizer para você, meu irmão,
Você confia em Deus? Você crê que o melhor, na verdade, da parte dele só existe o melhor para você? Então não se preocupe com isso. Não se preocupe, não fique na ânsia de querer se relacionar. E eu quero dizer isso para você nessa noite. A minha missão aqui, nós temos mais algumas palavras, é sobre como nós devemos nos preparar para a prática. Não vou falar então da prática da corte com você, mas eu quero compartilhar alguns princípios de Deus e também por experiência, porque não sei se você conhece o meu testemunho, mas eu sou nascido na videira. Eu fui alguém que fui separado muito cedo, desde os 14 anos de idade. Eu me converti aqui em 2005, e no prédio da General Melo, já falei para você talvez o meu testemunho, mas eu fui no encontro obrigado pelos meus pais, né? Então, quando falaram de um churrasco na Chapada, eu achei que era festival de inverno, algo parecido. Mas quando eu cheguei lá, era um encontro com Deus. Então, eu me converti com 14 anos de idade. A primeiro momento, eu não queria nada do Senhor. E aí, então, eu decidi abrir meu coração. Então, eu não tive experiências de namoro, de relacionamento. Me casei virgem, com 24 anos de idade. Então, eu cresci nesse ensino. Eu aprendi muito cedo sobre o caminho de Deus, né? Um sobremodo excelente. Então, eu fui um jovem que hoje sou pastor, porque aprendi o meu tempo de solteiro, e desde os 14, então, eu tenho construído meus fundamentos em Deus. Tenho investido a minha vida, porque eu entendi muito cedo sobre a recompensa e o galardão. E hoje as palavras que nós temos compartilhado são libertação para a minha vida, porque eu achava que a motivação do galardão era errada. Então, tudo que eu fazia era pensando no reino. E de alguma maneira isso se tornou uma acusação para a minha vida e até sobre o relacionamento. Eu sempre acreditei que existia uma recompensa para aquele que se guardasse, né, puros, virgem, santo, né, para um casamento, e realmente eu tenho desfrutado isso no meu relacionamento hoje. Então, o que eu tenho para dizer para você é algo que eu vivi na minha vida, é algo que eu experimentei, é algo que eu provei, e eu falo então com toda a convicção no meu coração de que não há caminho melhor do que a corte. Vire para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: meu irmão, não existe caminho melhor do que a corte. E se você acha, esse pastor então não aproveitou nada do bom da vida. Oh Deus, você que ainda não provou o melhor dos caminhos. Uma acusação que eu tinha também era sobre o meu testemunho, você sabia disso? Porque eu vi os drogados se convertendo, o Marcos, traficante de drogas, se convertendo, né? Então eu vi os irmãos compartilhando tudo, o testemunho, e eu falei: meu Deus, eu nunca conheci o mundo, eu nunca namorei, eu nunca fiz nada, Senhor. Qual que é o meu testemunho? Meu testemunho tem poder. Por muito tempo fiquei na crise, mas eu quero dizer para você, eu acho que hoje eu me vejo mais privilegiado que muitos, porque eu não precisei conhecer o mundo, eu não precisei me relacionar com o mundo. Eu nasci, na verdade, claro, 14 anos eu era endemoniado, mas o Senhor me guardou, e hoje eu sou privilegiado em ter vivido a minha adolescência e a maior parte da minha vida hoje ao lado do Senhor e desfrutando do melhor de Deus. Então, eu afirmo isso com total convicção e clareza. Então, o que eu quero dizer para você é que existe um caminho sobremodo excelente, e para que esse caminho seja trilhado por você, é necessário que alguns passos importantes sejam tomados por você, algumas decisões para que você se prepare então para a corte. Primeiro delas é que, em muitos casos, para que você viva esse caminho sobremodo excelente, é necessário que todos os relacionamentos ou fundamentos de relacionamentos sejam extirpados, sejam resolvidos, concluídos na sua vida. Você sabe que a parte mais importante de uma edificação e de tudo aquilo que nós construímos são os fundamentos, os alicerces, as colunas. E se nós começamos então os fundamentos de maneira errada, tudo que nós vamos construir sobre esse fundamento, ele pode ser corrompido, pode vir a ruir. Então, numa construção, se a fundação dá errado, você não pode continuar construindo em cima dela. É necessário que seja construído um outro fundamento. Porque se isso acontece, se você constrói a sua vida em fundamentos que são mentirosos ou em convicções que não são de fato convicções,
que não são princípios de Deus, que não é do Espírito, você pode até tentar construir, mas em algum momento vai ter problema lá na frente, vai ter rachadura, né? A construção vai ruir. E os nossos relacionamentos são edificações. Tudo que nós construímos na nossa vida, ela é construída sobre um fundamento. Existe uma parábola que o Senhor conta, que bem-aventurado é o homem que constrói sobre a rocha, porque virão as tempestades, as chuvas, e o que vai acontecer com essa casa? Ela vai permanecer firme. Assim são os nossos relacionamentos. Todo relacionamento construído em Deus, com base nos fundamentos e princípios de Deus, ainda que venham os problemas, ele não tem como ruir, ele permanece. Esses são os casamentos consolidados na rocha. Você acha que casamento é só sexo? Você acha que casamento é só, você só lembra da parte boa? E realmente lembre-se da parte boa, porque ela faz parte do relacionamento. Mas você se esquece que o casamento também, ele é uma construção. E dentro desse relacionamento existem as brigas, as contendas, os dias maus, os dias difíceis. O dia que você não quer ver ninguém, o seu cônjuge pintado de ouro. E então você se esquece que existem as tempestades e as situações que são adversas. Então você precisa, antes de qualquer coisa, antes de querer entrar no relacionamento, é avaliar quais têm sido os fundamentos, ou quais têm sido as motivações que você tem buscado se relacionar. Então, se você está em um relacionamento que começou com esses fundamentos errados, quero dizer para você, você precisa resolver isso na sua vida. Tem um caso de uns irmãos que alguns anos atrás eles converteram, eram namorados. E então eles viviam juntos e tinham as práticas sexuais. Vivia perdido, como um casal de namorado vive hoje no mundo. Mas eles se converteram. E aí logo quiseram resolver o seu relacionamento casando, porque queriam se batizar e tudo. Mas qual que foi o conselho que eu dei para eles? Justamente é isso que eu estou falando para você. Um relacionamento construído em fundamentos que são errados, na verdade, ele está no caminho de ruir. Pode até dar certo, mas vão passar por muitos problemas durante a vida. E vocês não precisam sofrer o que esses casais sofrem. Muitas vezes os irmãos perguntam sobre isso, né? Se namoro então é errado, né? Não pode ter relacionamentos de namoro que não dê certo. Como o pastor disse, é 1 em 1 milhão. E mesmo assim, quando dá, é pautado de muitos problemas, de muitas situações que foram plantadas por causa do pecado durante um relacionamento errado. Então veja, aconselhei então esse casal para que eles se separassem, se dispusessem a ser transformados, a aprender de Deus, a trocar as bases que não eram do Senhor, porque eram bases mundanas, e eles não entendiam que o casamento vai muito além do que o sexo, mas fala de propósito, fala de eternidade. Né? O casamento, a pessoa que você escolhe se relacionar para o resto da sua vida, ela compromete a sua eternidade, compromete a sua recompensa, o seu galardão. Então isso é muito sério. E aí o que eles fizeram? Eles decidiram então ouvir. Eles terminaram, ficaram 2 anos separados, fizeram cursão, CTL, crescendo em Deus, começaram a liderar célula. E aí então lá na frente, depois que eles passaram por todo o processo de discipulado, de transformação, que a mente foi renovada, que os fundamentos foram trocados, aí sim então, eles começaram a pensar em se relacionar, só que agora com uma mentalidade correta. Sabendo que casamento é união de propósito, sabendo que casamento vai além do que uma satisfação carnal, pessoal, sentimental. E aí, depois de tudo que eles passaram e viveram, eles puderam então se relacionar. Agora pergunta para eles se eles fizeram errado. Pergunta para eles se eles se arrependem de ter feito isso. Por que não? Porque hoje eles têm total clareza de que o relacionamento lá, de maneira prematura e precipitada, poderia atrapalhar todo o ministério que eles construíram hoje. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, mas se eles tivessem se relacionado com as bases erradas lá, talvez teriam se casado e se separado. Não teriam construído a vida que eles construíram em Deus e hoje estão no centro da vontade do Senhor, porque entenderam que mais importante do que um relacionamento é o propósito de Deus.
Você precisa ter clareza disso. Você sabe que a pessoa que você vai escolher e o tempo que você vai casar vai determinar o seu futuro, irmão. Nós temos falado sobre recompensa nesses dias. Você quer ser recompensado pelo Senhor? Amém? Quantos querem reinar com Cristo aqui? Paulo entendeu isso tão claramente que ele até... Compareça à mesa de som. Proprietário do quê? Caixinha de moeda. Aleluia. Se não aparecer dono, você oferta aqui. Então, preste atenção. A pessoa que você vai escolher, ela está ligada à sua eternidade e à recompensa de Deus para você. Quantos pastores, né, pastor Evaldo, que abandonam igrejas por causa de mulheres difíceis? Há um ano atrás, um pastor, lá no CPA, ele nos procurou falando que ele não conseguia mais pastorear e que a igreja dele queria que participasse da nossa. Aí vieram até alguns irmãos, porque a esposa dele era muito difícil, que a esposa dele era uma Jezabel, que não deixava ele liderar e pastorear. E aí, o cara abandonou o ministério. Por quê? Porque talvez tenha casado no tempo errado, com a pessoa errada, na hora errada. Então veja, não é algo simples, não é uma decisão simples. Isso fala de todo o seu futuro. E aí então, você tem que ter convicção de que todos os fundamentos e bases que você quer construir um relacionamento que vai te levar a viver o que Deus tem para a sua vida, se eles são os corretos. Então, você, aqui tem alguns exemplos, né? Julgo desigual, você se relacionar com o incrédulo. Isso é o mínimo dos fundamentos. Teve uma líder alguns anos atrás que abandonou o ministério para casar com um rapaz que era bonito. Na verdade, não casou, mas ela é uma mulher de Deus. Acho que nem tanto, né? É mulher de Deus, envolvida na obra, multiplicando célula. Só que ela passava os anos e ela não via ninguém. Ela não via ninguém. E estava no desespero. Aí um cara começou a conversar com ela no Facebook. E o cara é bonito, realmente, né? Mas aí ela abandona tudo. Sabe o que aconteceu? Uma semana, 2 semanas depois, vem o irmão me perguntar dela, pastor Evaldo, que queria chamar a irmã para orar. O irmão, hoje é um discipulador de discipuladores aí, né? Mas veja bem, por quê? Trocou o relacionamento de Deus, não soube esperar, não soube confiar. Não soube confiar. Olha aqui para mim, irmãos. Qual que é o grande motivo que líderes existem hoje? É por causa de relacionamento. 90% dos líderes que saem, que abandonam o propósito, por causa do quê? Relacionamento. Então veja, ela abandonou. E aí eu fico pensando, meu Deus, se ela tivesse continuado mais umas 3 semanas. E aí, talvez estaria casada hoje com um homem de Deus, mas abandonou o propósito. Porque não soube ouvir. O cara era incrédulo. O cara era incrédulo, pastor Evaldo. Nem entra na cabeça, nem com crente. Né? Porque o fundamento da vida dela estava errado. Né? Outros relacionamentos errados que talvez os irmãos tenham que resolver é a intimidade exagerada. Então tem muitos irmãos, até mesmo na corte aqui, que confundem a corte, confundem a amizade com intimidade. Corte é tempo de amizade, não de intimidade, irmão. Você precisa ser amigo. Mas a partir do momento que esse relacionamento se torna um noivado, hoje os irmãos entram na corte e acham que são donos um do outro. Essa foi a voz de um obreiro. Está acompanhando ovelhas rebeldes. Oh Deus, olha aqui para mim. É verdade. Aí os irmãos, eles não participam mais das comunhões, porque o camarada não está junto. E aí eles começam a compartilhar ações e projetos futuros que não devem ser compartilhados. Começam a falar palavras que não deveriam ser faladas. Eu te amo, por exemplo. Se você não tem convicção da pessoa que você está se relacionando, por que você vai falar eu te amo? E se comprometeu? O pastor falou de defraudação. O que é defraudação?
Defraudação nada mais é do que você alimentar uma expectativa que você não pode suprir. E quando você fala, eu te amo, você não ama nada, irmão. Você vai amar quando você casar com ela. E aí você fala, eu te amo. Porque aí até que a morte o separe. Mas aí você não trabalha, você não faz nada. Você só quer satisfazer a sua emoção, porque você está carente. E aí você não consegue suprir com o Senhor. E aí, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu vou casar com você. Para de falar besteira. Então, se o seu relacionamento, que é de corte, que é apenas para se conhecerem e orar para buscar a vontade de Deus, e está nesse nível, irmão, você tem que cortar o mal pela raiz. O que eu tenho falado? Que eu sempre aconselho os irmãos. Não tem problema ser amigo. Opinião. Tudo que é opinião, você joga fora, se não lhe convém. Porque existe o conselho do pastor e existe a opinião. Mas eu não acredito em amizade de homem e de mulher. Eu acho que podem ser colegas. Amigos, eu fico com um pé sempre atrás. Por quê? Presta atenção, olha aqui para mim. Homem foi criado para ser atraído por quem? Por mulher. Graças a Deus que sabe disso. Adão e Eva, né? Adão foi criado... A Eva já nasceu casada, a Eva já nasceu para um homem. Então, pega o mistério, irmã, você já nasceu, você já foi criado para alguém. Né? Tenha certeza disso. Então, o homem, ele foi feito para ser atraído por mulher. Só que o homem é mais cafajeste, eu reconheço. O homem, ele é atraído pela beleza. Então, se a irmã não é feia, não tem chance, nem se for melhor amiga. Só que mulher é diferente, presta atenção, irmãs. As irmãs são mais santas que nós. É ou não é verdade? É verdade sim, Mateus está balançando a cabeça aqui. Mas as irmãs não olham o exterior, não. O homem olha. Homem olha, homem é safado. A mulher não. A mulher, ela foi criada para ser protegida, para ser sustentada, para ser cuidada. Então, se o irmão é feio, é só você olhar para os pastores. Você olha para os irmãos aí casados, você vai ver. Você vai ver. Por que que casa? Porque o irmão dá atenção, o irmão ouve, o irmão ora por ela, o irmão é homem de Deus. E aí a irmã, como ela é mais santa, ela olha o propósito, ela olha o futuro do pastor, ela vê que ela vai ser cuidada, que ela vai ser protegida. Então eu tenho uma teoria, mulher feia só casa como bonita em duas situações. Lá no mundo, se o cara é milionário, isso é verdade, ou se o cara é homem de Deus aqui dentro. É ou não é? Então, vira o professor que está do seu lado e fala assim, meu irmão, há esperança para você. Oh, Jesus. É ou não é verdade, irmãs? Oh, Deus. Aleluia. Olha aqui para mim, então. Então, esse é outro fundamento errado. Olha aqui para mim. A intimidade foi feita para o casamento. Se você tem se relacionado de maneira íntima, isso não estou falando só do sexo, porque nós estamos falando só com o homem de Deus aqui. Não estamos falando sexo antes do casamento é pecado, você tem clareza sobre isso. Mas se as suas emoções já estão vinculadas a alguém que você ainda não sabe se é de Deus, isso é laço de alma. Você precisa quebrar. Porque senão você não vai conseguir se livrar e ter um relacionamento saudável. Então é isso que eu aconselho sempre os irmãos. Se passou do limite, passou do ponto, a amizade não é mais saudável, já é intimidade. E aí não tem como você construir algo com fundamento que já está errado. E aí o que tem que fazer então? Cortar pela raiz e começar a construir de novo. Só que aí os irmãos, eles não querem cortar mal pela raiz. E continuam então construindo. E lá na frente o que vai dar? No fundamento errado, vai dar cagada, né? Vai dar problema. É verdade, porque aí os irmãos fecham o coração para quem é de Deus. Você sabe que você não está ocupado, seu coração não está ocupado, seu coração tem que estar reservado. O seu coração tem que estar reservado. Porque se Deus te criou com uma história, te criou para um homem, e a Bíblia diz que o corpo da mulher é do seu marido, e quando fala do corpo, fala do coração, dos sentimentos,
Minha irmã, você não pode entregar o seu coração para quem não é de Deus para você. Para quem você não casou. Porque você ainda não tem convicção que ele é de Deus para você. Eu gosto de fazer o exemplo da cadeira. Vem aqui, Luan, traz a sua cadeira aqui. Aleluia. Tem alguma Eva aí que quer subir com cadeira aqui? Coloca a cadeira ali na frente, querido. Então veja bem, essa cadeira é o coração do Luan, fica aqui, servo. Ah, achou que ia escapar, né? Não, fica aqui atrás dela mesmo. Esse irmão gosta. Então veja bem, o Luan foi criado na eternidade. Quando Deus criou a história do Luan, já criou uma Eva para o Luan, amém? Já criou uma Luana para o Luan. Tem alguma Luana aí? Luana? Nem quero ver, levanta a mão, né? Então veja bem, ele foi criado para alguém. Só que todas as vezes que ele se relaciona com alguém que não é de Deus para ele está pecando contra a pessoa que Deus separou para ele. E toda vez, então, que o Luan, ele é defraudado, que ele é usado, que ele é beijado, que ele é abusado. O Evaldo, toda vez que ele é chupado, oh Deus, Evaldo é mais recém-casado, né? Pensa nas coisas. Olha aqui para mim. Todas as vezes, então, que o Luan se relaciona com uma irmã que não é de Deus para ele é prejudicado. Então eu quero 3 irmãs aqui. Você pode vir aqui rapidinho. Rapidinho. Vem aqui. Vem aqui. Rapidão, sobe aqui, querida. Qual que é o seu nome? Então, todas as vezes que o Luan se relaciona e ele é defraudado, dá um chute nessa cadeira aí, Jéssica. Foi o primeiro relacionamento. Não, o primeiro relacionamento é o pior. Dá um chute aí, porque... Obrigado, Jéssica. Então, olha aqui pra mim. O Luan se relacionou com alguém que não era de Deus para ele, que defraudou, que falou que ia casar com ele, que ia ser a mãe dos filhos dele. Né? Só que aí, em determinado momento, por causa da intimidade, eles decidiram romper. Ele tomou um chute na cadeira. No coração, está destruído, não está mais inteiro. Só que aí ele não aprendeu, ele não converteu ainda. Ou ele está na igreja e não aprendeu sobre corte ainda, né? Só que aí ele vai querer se relacionar. Cadê? Vem uma outra irmã aqui fazendo favor. Vem aqui, querido. Você não vai ficar aqui, não. Só ele até aprendeu sobre corte. Vamos até ser mais espiritual aqui. Só que ele entrou na corte com a irmã, sem fundamento certo. E aí entrou, em vez de ser amigo, ele... entrou na intimidade, também falou que ia casar. Só que ele não deu certo, dá um chute na cadeira, hein? Pode. Deixa aí. O coração do Luan. Pastor Douto não pode ficar sabendo disso, né? Vou te contar Olha o coração do Luan. Mesmo dentro da igreja. Relacionamento sem propósito. Vive uma vida sem propósito. Ele não pensa na eternidade, ele quer só se satisfazer. Porque o coração dele tem uma carência. Porque ele não está reservado para a pessoa certa. Ele decidiu abrir o coração para todas as irmãs que, porventura, tiveram interesse nele. E esse é o coração, então, do Luan. Porque ele não abriu para a pessoa certa. Pega aí agora para mim, Dudu. Só que aí ele foi restaurado hoje de manhã, né? O pastor pregou sobre cura da alma. E aí ele entendeu que ele só vai abrir o coração para a irmã certa. Porque ele quer se relacionar com o fundamento correto. Que não é emoção, que não é a beleza, que não é a precipitação. Ele pensa lá na frente, ele quer construir, aproveitar o seu tempo de solteiro para construir a sua carreira, para construir a sua vida com Deus, para tirar a carteira de motorista, para comprar pelo menos uma bizinha, ou para a irmã não ter que andar de ônibus, né? E aí, então, ele só vai se relacionar, então, com a pessoa certa. Mas mesmo na corte,
a pessoa não senta na cadeira. Mesmo na corte, a corte é justamente para isso, para guardar o coração do Luan da intimidade na hora errada, de comprometimentos fora do tempo, e ele só vai se relacionar da maneira correta, da maneira certa. E aí, então, só vai sentar nessa cadeira a mulher, a esposa dele. Isso é corte. Só que o que os irmãos têm feito? Têm se relacionado na corte, mas têm deixado as irmãs sentar na cadeira. Têm deixado os irmãos sentar na cadeira com intimidade errada, com vínculos, emoções, com fundamentos errados. E aí a corte não dá certo, ou às vezes cai no pecado, e aí é o coração destruído. E aí a irmã fica desesperada, porque já fez corte com 3 e ninguém quer mais casar com ela. E aí, então ela tem que casar de qualquer jeito, ou o irmão da mesma maneira. Então veja bem, o que você precisa entender é que o seu casamento faz parte do plano de Deus para a sua vida. E não é você que tem que se preocupar com ele, deixa Deus se preocupar com ele. Os irmãos estão querendo gerar Ismael ao invés de Isaac. Isaac é a promessa, Ismael é o fruto da carne. Tem irmãos que se relacionando com base na carne, nas emoções. Sabe qual que é a prova disso? É a segunda coisa, pode sentar, Luan. Então você está reservado, você entendeu, né? Não pode sentar no seu lugar. Sabe qual que é o sinal disso? Sabe qual que é o sinal que você está se envolvendo de maneira errada? É que o seu pastor e o seu líder não faz parte da construção do seu relacionamento. Eu não sei se eu fui criado de uma estirpe diferente, mas na minha vida eu aprendi isso muito cedo, que tudo, eu sempre reconheci meu pastor como homem de Deus na minha vida. Eu não caí na videira de paraquedas e nem escolhi o pastor que resolveu me liderar. Pelo menos, eu nunca pedi para mudar de célula ou de rede, eu sempre deixei Deus me enviar. Então fica uma dica aí para você. Mas isso é algo pessoal. Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha vida, eu sempre construí com o conselho do meu pastor, porque eu sempre criei que a voz dele era a voz de Deus para mim. Então, antes de eu gostar ou querer chamar a irmã para orar, antes de qualquer coisa eu falava, pastor, o que o senhor acha? Não, você está no tempo, era uma benção. Vai com tudo. Aí eu ia com tudo. Mas teve um tempo na minha vida que o meu pastor falava, não é o tempo de Deus, eu acho que você precisa construir mais coisas enquanto solteiro. Irmãos, eu só fui me relacionar quando eu era obreiro, que já tinha construído o meu chamado, que já tinha vivido toda aquilo que Deus tinha para mim. Só que isso é pessoal, eu não estou colocando isso como regra para você, me entenda. Mas eu aproveitei o meu tempo de solteiro para construir tudo o que eu queria na minha vida. E eu casei então na plenitude dos tempos da minha vida. A única coisa que faltava era casar. Porque eu já tinha um salário, eu já tinha uma motinha, né? E naquela época, jovem com carro era raríssimo. Só o Evaldo que andava com o carro da mãe dele, mas nem era dele. Então quem tinha moto estava podendo, né, Evaldo? É verdade, né? Então, na minha motinha, obreiro, liderando célula. No meu tempo de solteiro, cheguei a liderar 4 células, construir meu discipulado, a minha vida foi toda para isso. E aí, então, cheguei na plenitude dos tempos para mim, onde não faltava mais nada, a não ser casamento. Eu sei que nem todos têm chamado para ser pastor aqui. Eu sei que todos, né, não têm esse padrão de vida para si. Mas foi isso que eu escolhi. E ainda disse que só ia relacionar com a discipuladora. Então, talvez você conheça a minha esposa. Minha esposa é bonita, né? E só que, sabe, eu sempre observei, mas ela só me chamou de fato a atenção, e ela não está aqui para se defender, quando ela realmente estava no nível de coração e de comprometimento como o meu. E aí eu abro parêntese. Você só vai se relacionar com alguém que é parecido com você, irmão. Sabe esses homens que você acha que é de Deus e que se relaciona com irmãs imaturas, que não querem nada com o Senhor? É porque ele é igual. E as irmãs é a mesma coisa. Porque Jacó anda com Labão. Os discípulos andam com Jesus, né? Maria anda com Isabel. Você precisa cuidado. Cuidado com quem se apaixona, né? Mas, o que eu estou dizendo? Você precisa ter a bênção dos líderes e dos seus pais. Às vezes a gente estava comentando aqui, né, entre os pastores e obreiros.
Tem irmãos que noivaram, nem chamou o obreiro dele para o noivado. Começaram um relacionamento sem o obreiro saber. E eu falo, será que isso é... Você sabe que existe conselho e opinião do pastor. Opinião é você falar, essa irmã é feia, não casa com ela. Você pega essa opinião e joga no lixo. O pastor não tem que opinar nada na sua vida mesmo, não. Ele não tem que escolher quem que você vai casar ou que se relacionar. Mas o conselho, se ele é um homem de Deus que ora por você, que investe na sua vida, que tem temor de Deus, porque às vezes os irmãos acham que a gente está aqui para brincar com a vida de vocês, né? Se a gente chegou aqui até hoje, investindo nos irmãos, sendo quem os irmãos são, os irmãos ainda não confiam, acham que os nossos conselhos são pessoais, que a gente quer barrar o casamento. Pelo contrário, acho que a maior alegria de um pastor é ver os irmãos casando, imagine. Docinho, buffet livre. Vai pregar ainda no casamento. Esse é o ano que eu mais fiz casamento. Você acha que eu estou triste? Oh, Deus, eu estou querendo emagrecer. Mês passado agora eu fiz 2. E uma expressão do milagre de Deus, que eu achei que nunca ia, mas casou. Então, eu estava muito feliz. Então, essa é a alegria do pastor, é ver os irmãos casando, porque nós sabemos que essa é a vida aqui, a vida abençoada, né, não, Duda? Fazer o que vocês não podem fazer, a gente faz. A gente é muito feliz por isso. É só você olhar para o Duda, para o Evaldo, que você vai ver a expressão de alegria. Mas veja bem, você precisa decidir algo na sua vida. Ser sempre abençoado pelo seu pai e pelo seu pastor. Talvez os seus pais são ímpios, talvez os seus pais não tenham temor de Deus. Ainda assim, eles precisam ser ouvidos, porque o mandamento com promessa, que fala que os nossos dias serão prolongados, é se nós obedecermos e honrarmos os nossos pais. Por que os jovens hoje têm morrido tão cedo? Justamente porque hoje os papéis foram invertidos. Quem manda em casa é o filho. Quem manda em casa são as crianças, não são mais os pais. É por isso que a nossa geração tem sofrido a consequência aí da falta de honra, né? Então, decida isso. A honra precisa ser o fundamento do seu relacionamento. E aí a gente fica sabendo só quando o negócio está na intimidade. Os irmãos começam uma amizade que é totalmente saudável. Você pode ser amigo sim. Mas quando entra num estágio de intimidade, de falar que querer que é corte, que é relacionar, aí os irmãos vêm contar para a gente. E aí já está no envolvimento, já está no laço de alma. E aí o que a gente fala? É melhor você separar, irmão, porque você já está no nível errado. Os irmãos separam? Duda, não separam. E aí o que acontece? Você avalia o ministério não rompe, o ministério não avança. E aí o coração fica vinculado à pessoa, parece que não vive mais. Se a outra pessoa não estiver feliz, ele não está feliz. Se a outra pessoa não estiver perto, ele não consegue mais dar atenção para os discípulos. E aí acaba com o ministério, com tudo que está construindo. Então, você precisa avaliar o fundamento do seu relacionamento. Outro fundamento errado são as emoções. Você não deve se relacionar apenas por causa de uma carência emocional. Apenas porque você está sentindo falta de alguém. Apenas porque todas as suas amigas se casaram, né? Interessante. Teve um grupo de irmãos que eles converteram juntos. Eles eram amigos. Eram uns 4, 5. Todos casaram. Só tem um agora que está sobrando. Está sozinho. E aí ele tentou, mas não deu muito certo. Mas eu quero dizer para você, fundamento não tem que ser emoção. Jesus, ele precisa saciar você completamente. Você sabe qual que é o tempo de você se relacionar? Quando você não precisa se relacionar. Quando você não tem necessidade de se relacionar. Porque se há uma necessidade, é porque a motivação é carência. Jesus precisa suprir tudo em você, irmão. Porque você pode até casar, e aí vai surgir outra carência que Jesus não vai satisfazer. Então veja, você precisa se relacionar quando Jesus é tudo para você. Tem irmãos que, nós estamos falando muito de recompensa, né? E aí falando de volta de Jesus, tem irmãos que estão falando, Jesus, não volta, eu quero casar antes. Sem volta. Aí a gente brinca, né? Imagine Jesus voltar quando você for dar o beijo, irmão. Aí,
Primeiro que se você não desejar, você vai ficar, né? Oh, Jesus. Você ama mais a vinda de Jesus do que relacionamento, irmão? Isso precisa ser algo ser avaliado no seu coração. Paulo lá em 1 Coríntios 7, ele aconselha, não se casem. Só os carnais se casem porque não pode viver abrasado, né? Depois você lê 1 Coríntios 7. Mas eu li isso depois de casar, então, aí eu não consegui ficar solteiro. Brincadeira, eu creio que todos têm uma Eva, têm um Adão. Todos foram criados para isso. Mas você precisa ser saciado completamente pelo Senhor. Se você está se relacionando apenas por causa de uma carência emocional, você vai se machucar. Tanto é verdade que aqueles que têm o Senhor como sua plena satisfação, elas não vão abrir o coração no tempo errado. Você sabe por que você abre o seu coração no tempo errado? Porque Jesus não é satisfação plena em você. Então, avalie. Outra questão, que a corte é para um propósito. Nós precisamos nos relacionar com um propósito, amém, irmão? Casamento não é só para passar o tempo, só para não ficar sozinho. Vai mais do que isso, vai além disso. Fala de um cumprimento de um propósito. Então, você não tem que se relacionar sem propósito. Qual que é o propósito, então, de um relacionamento entre homem e mulher? É casamento. O relacionamento de homem e mulher é casamento. Então, se você não está pronto para se casar, você não deveria se relacionar. E aí, quais são, então, as questões que precisam estar definidas na sua vida? É se você já fez a faculdade que você gostaria de fazer. É se você está ganhando o salário suficiente, principalmente os homens, né? Porque essa é a responsabilidade do cabeça, de sustentar a casa. Você já parou para fazer as contas de quanto que um casal precisa para viver? Quando eu fui casar, eu fiz. E sabe o que é engraçado? Você vê, antes de eu chamar a Heloísa para orar, eu sentei com meu pai. Falei, pai, eu estou ganhando isso. O senhor acha que dá para casar? Ele falou, eu acho que dá para viver apertadinho, mas dá. Então eu posso ir, pai. Vai em frente, filho. Pode ir lá, é uma bênção. Na verdade, sabe o que é interessante? Meu pai que veio falar dela antes para mim do que eu falar para meu pai. Então, o meu testemunho é... Eu fui guardado pelo meu pai. Meu pai hoje é discipulador da igreja. Ele que me levou para o encontro amarrado, né, que eu quis ir embora. E aí me abençoou. Sentei com ele. Dá para viver? Dá para viver. Então eu entrei num relacionamento no caminho para me casar, para ter uma vida boa. Então, tem jovem que não trabalha, na verdade trabalha na VASP, né? E que quer fazer corte. Você não sabe o que é VASP? É vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Oh, Deus. E aí quer entrar num relacionamento, nem trabalha, não tem um emprego fixo, não tem nada, anda de busão, pode casar andando de ônibus, não tem problema não, estou exagerando no exemplo. Mas se não tem nem responsabilidade de homem, por que vai querer estar na posição de homem? Então precisa trabalhar, irmão. E aí, irmã? Irmã também tem que aprender a ser mulher. Tem mulher que nunca saiu de casa, que nunca fez nada na vida, que fica atrás de barra de saia de mãe. Olha aqui para mim. Não tem problema nenhum, se o homem quiser te pegar para criar. Aí tudo bem, aí ele se relaciona com você. Mas, minha esposa é advogada. Terminou a faculdade dela, passou na OAB, de primeira. Eu falo que ela passou por minha causa, né? Porque existia um propósito. Então eu falei para ela, se você passar, é um sinal de Deus. Eu falei brincando, mas ela passou. Eu falei para você, é de Deus mesmo. E aí, o meu desejo é que ela não trabalhe. Eu quero sustentá-la, para ela ser mãe dos meus filhos, para ela ser a mulher que ela quer ser no ministério. Então isso já é um acordo nosso. Mas totalmente madura. Eu não crio minha esposa, pelo contrário, eu que tenho que pedalar, porque senão fico para trás. Esposa violenta demais. É verdade. E aí tem aquela frase que é uma verdade. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher.
Ah, irmão, se eu olho para minha mulher e vejo o coração dela, o compromisso, o caráter que ela tem, eu fico feliz porque eu sei que a minha esposa está comigo, é mulher de Deus demais, entendeu? Então, é isso que você quer para a sua vida, irmãs? Um homem irresponsável? Um homem que só quer vida boa? Um homem que é aquele que vive de chapeuzinho, tipo aqueles pagodeiros, qual que é o nome? Tem uma palavra certa. Bom van, como que é? Bom vivan, né? Quer ser um bom vivan? É isso que você quer para a sua vida? Para com isso. O cara não tem que ser só bonitinho, não. As irmãs às vezes abrem o coração só porque o camarada é bonitinho. Mais do que isso, irmãs, tem que ser trabalhador. Tem que acordar cedo todo dia. Tem que botar a cara para o trabalho. Aí eu vejo as irmãs se apaixonando por camarada que dorme até meio-dia, que não faz nada da vida, mas é bonitinho, está envolvido na obra. E aí a gente vai aconselhar a irmã, é isso que você quer? É isso que eu quero mesmo. Eu já estou avisando, não vou ajudar você a pagar as contas, não. É verdade. Oh, Jesus. Então veja bem, não se relacione se você não está pronto para casar. Se você não está pronto para casar, nem pense nisso. Nem pense nisso, guarde o seu coração. Você sabe que eu falei eu te amo só para minha esposa. O primeiro eu te amo da minha vida para uma mulher foi para minha esposa. Então é isso que você tem que fazer também. Oh Deus, esse é o melhor de Deus para você, irmãos. Vocês precisam crer no que eu estou falando para você. Então, se você tem se relacionado com essas bases, eu quero falar para você, é necessário que você se arrependa nessa tarde. Porque Deus criou você para ser grande nele, para viver coisas poderosas. Só que você às vezes atrapalha o plano de Deus. Aí os irmãos casam e falam, não é isso que Deus tem para mim, não. É verdade, não era isso, mas você se precipitou. Aí agora você tem que aprender dentro do relacionamento que você tinha que aprender quando era solteiro. Eu aconselho muitos casais. Alguns casais me ouvem, outros não. Os que me ouvem, eu aprendi também isso, né? Eu sempre, até no CTL nós falamos disso. Quando o nosso pastor está errado e nós obedecemos, Deus honra e trata o nosso pastor. Mas quando nós ouvimos e não obedecemos, aí... Então eu tenho como pastor, tenho vivido essas experiências. Todos os que me ouviram se deram bem. Os que não me ouviram, hoje estão se dando bem, mas sofreram muito no casamento. Casamentos antes da hora, onde pessoas não estavam prontas, aí colheram financeiramente, espiritualmente, na maturidade, problemas que não precisaria passar. Não precisaria passar. Então eu tenho algo comigo, irmão. É melhor você aguardar e ter convicção, escolher certo, do que você se precipitar e acabar com a sua vida. Veja bem. Glória a Jesus, foi enviado o Senhor. Eu não estou terminando ainda não, tá? E é porque nós estamos ministrando livro. Você sabe que esse livro são 8 horas de seminário. Nós estamos ministrando em 4, 5 para você, né? Então nós estamos ministrando vários capítulos ao mesmo tempo. Então porque eu me empolgo às vezes em alguns. Eu gosto de bater prego, né? Igual o Pedro. É porque eu estou desabafando aqui, na verdade, eu não estou pregando. Aqui é um desabafo de todos os obreiros e pastores, amém, irmãos? Aleluia. Então, é necessário que se você quer construir algo sólido, algo de Deus, você precisa ouvir. Ouça. Como eu estava dizendo aqui para você, é melhor você esperar do que errar. É melhor você não se precipitar do que colocar a carroça na frente dos bois, porque a consequência é muito maior se você se precipitar do que o inverso. Então, avalie o que você quer em Deus. Avalie o que você quer construir, o que você quer viver, para onde você vai. Porque você ouvir, isso guarda a sua vida, né? Outra coisa, você precisa avaliar sobre fundamentos ainda
quem está te aconselhando. Quem são seus amigos? Quem são aqueles que te influenciam, que te encorajam? E aí eu entro em outra situação, na mesma situação do relacionamento. Você é parecido com quem você anda. E muitas vezes os irmãos passam para ouvir conselhos ou são encorajados por aqueles que não têm temor de Deus. Por aqueles que só estão no oba-oba. Por aqueles que não ouvem o Espírito e te encorajam apenas pela emoção. Tem amigas que falam, não, eu estou na corte também. Entra na corte você também. Para a gente sair junto, ser vela um do outro. E aí ela vai ouvir o super conselho. Vou entrar então, né? Aí, amiga, agora estamos nós duas na corte. E aí, irmãos, avalie quem que você está ouvindo. Porque muitos dos irmãos têm bons conselheiros. O pastor é um deles, o líder, o discipulador, mas seus amigos. Essa rodinha que você anda, provavelmente são os que te aconselham, te encorajam também. Então, avalie a qualidade dos seus amigos. Né? Amigo é aquele que fala a verdade. Amigo é aquele que... Você sabe que o verdadeiro amigo é que algum dia entrou em atrito com você, né? Aquele que nunca fala, nunca está... Ele sempre se preserva para não falar ou para não ficar de mal com você. Ele não é seu amigo de verdade. Amém? Outra coisa, chaves para cultivar relacionamentos com o sexo oposto fora do terreno romântico. Irmão, oh Deus, corte é o quê? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, corte é amizade. Tem que haver romantismo na corte? Não tem que haver romantismo na corte. Não tem que haver. Vocês não são namorados, vocês não são casal, vocês são amigos. Amigos que andam de mão dada. Às vezes eu acho estranho, mas é amigo. Então não tem que ter meu benzinho. Não tem que ter amorzinho, chuchuzinho. Chama pelo nome, você é amigo dele, ué. Não tem que ir para cinema sozinho. Não tem que andar em moto junto, sozinho. Os irmãos, eu não sei se os irmãos perderam a essência da corte. Mas a corte é ser radical e não é para qualquer um. Vira para a pessoa que está do seu lado, a corte não é para qualquer um. Falar corte é só para radical livre. Sabe qual que é o padrão dos irmãos? O padrão dos irmãos é se o fulano faz, eu também posso fazer. O padrão hoje dos irmãos é, fulano anda de moto sozinho, por que o senhor vai chamar minha atenção? Porque às vezes quando eu vou, irmão, você está sozinho com a irmã? E fulano de tal, anda sozinho, fala, não interessa. A corte é esse padrão, se eles não querem viver, você também vai viver no mesmo? Vai no cinema sozinho. É engraçado, né? Porque todas as vezes que os irmãos querem sair sozinhos, alguém da igreja vê, né? Oh, Deus! Então você fica esperto, irmão, que aqui só tem luz na cidade. Graças a Deus nós estamos crescendo. Nós apresentamos os líderes aqui na frente justamente para você saber quem que é. Para você guardar a vida dele. Pastor, vi aquele fulano lá sozinho. Ele foi levantar lá no... Esses dias um pai de um adolescente veio falar para mim, que foi ver a mensagem do filho, de uma irmã que estava aconselhando com ele sobre namoro. Aí ele veio me falar. Aí você vê, o pai do menino nem é crente, mas denunciou a irmã que estava... Aí eu falei, irmã, tive uma palavra de conhecimento aqui. Você está gostando de fulano de tal? Cadeira, eu não conversei com ela ainda não. Mas o padrão é o Espírito de Deus. E aí os irmãos andam sozinhos, os irmãos não levam velas, os irmãos não levam candelabros, né? Ontem eu estava saindo aqui e eu vi um casal conversando na luz. Falei, irmão, não vai para a penumbra, aqui vocês estão na luz. Estava bem aqui na frente, né? Mas esse tem que ser o padrão. Aí os irmãos ficam sozinhos, vai assistir um filme romântico, assiste Titanic, aí coloca a mão lá, na mão do outro. Aí dá rosas, né? Manda rosas na casa, bombonzinho. Você adoça a minha vida, escreve o cartãozinho lá. Você é o... que adoça, você nem experimentou, irmão. Você quer comer o chocolate sem casca, igual o pastor José Carlos disse.
Mas vocês precisam sair então do romantismo. Olha aqui para mim, principalmente vocês que já estão na corte, mas vocês que não estão, vocês devem evitar essa esfera de romantismo, né? A questão é, vocês devem ser apenas amigos. Amigos. Então, vocês precisam, para que a amizade, o romantismo seja extinto, né? Para que vocês guardem o coração de vocês, é necessário que vocês então compreendam a diferença entre amizade e intimidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe o que é amizade e intimidade, irmão? Irmão, amizade é todo relacionamento que não tem nenhum tipo de comprometimento. Quando você sai de casa e vai para algum lugar, você avisa seu amigo? Mas aí seu corte, você, meu bem, estou saindo daqui de casa, vou voltar às 3 horas da tarde. Tudo bem? Fica o dia inteiro no WhatsApp. Com o irmão, né, Duda? Meu Deus, não ora, mas no WhatsApp fica, né? Ninguém fala que é prioridade ao Senhor, né? Nós temos que não usar palavras que nos comprometem. Então você sabe que existem palavras que são alianças entre nós, que nos comprometem uns com os outros. Você tem que extinguir certas palavras do seu relacionamento. Então os apelidinhos carinhosos, chama pelo nome. É o eu te amo, eu gosto de você. Vocês não têm que projetar nada juntos. Quando você fala, então, eu penso que o nosso casamento... Epa, não tem nada de nosso, nós somos amigos. Né? Para onde que nós vamos viajar se a gente for casar? Para de falar de coisa que não deve. Né? Já está extrapolando o limite da amizade, se comprometendo Porque aí as irmãs já se... Quando um homem fala que vai para a praia, que vai ter 3 filhos, a irmã já sonha, né, na praia. Já escolhe o nome dos 3 meninos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. É assim que as irmãs fazem. Oh, Deus. E aí o cara termina, fala que não é de Deus, aí ela fica machucada. Igual o namoro. E o homem não, o homem é safado. O homem já mira na próxima. Quem vai ser a próxima, né? E a irmã não. A irmã é mais emocional, mais sentimental. É por isso que eu me esforço para guardar o coração das irmãs. Né? E vocês, irmãs, vocês tinham que ser as que mais guardam o coração de vocês mesmos. Né? Então, livre das palavras, dos compromissos, dos sonhos, dos planos. Então, não busquem intimidade. Segundo, inclua, não exclua. Você sai com amigo sozinho? Normalmente não. Às vezes sim. Mas normalmente você não sai sozinho. Normalmente você sai com a galera. Normalmente você sai sempre junto. Por que tem que sair sozinho com o cara, com o camarada? Né? Incluam os amigos, incluam a célula, incluam o discipulado, incluam os irmãos mais maduros. Só que aí o que eu vejo é os irmãos saindo sozinhos, tendo um relacionamento sozinho. Aí a desculpa é que a gente precisa conversar sozinho, não precisa. Estejam com os irmãos. Esse é um sinal de um relacionamento saudável. Terceiro, procure uma oportunidade para servir e não para ser entretido. Então é isso que os irmãos muitas vezes fazem. Né? O que você pode aprender sobre alguém sentados lado a lado no cinema? O que você pode aprender? Nada. Você ir no cinema com a pessoa para assistir um filme vai acrescentar o que na amizade de vocês para Deus? Nada. Mas o que vocês têm que fazer é servirem juntos, é estar com os irmãos juntos, é perguntar para o pastor dele como é que ele é. Né? Às vezes os irmãos ficam na escuridão, né? Chega no líder, pergunta. Então respeite as limitações das amizades entre os homens e as meninas, nos relacionando com outros dentro dos parâmetros dados na palavra de Deus. Aleluia. Mas isso também não exclui o cavalheirismo, né? O romantismo é diferente, você pode ser educado. Então, o pastor falou que não tem que ter romantismo. Vamos embora, mulher. Vamos. Aí não abre a porta do carro, é diferente, né? Então, sejam educados, use as palavras mágicas. Você aprendeu as palavrinhas mágicas? Por favor, com licença, elogiar, muito obrigado. Oh, Jesus. Então, guarde o seu coração da intimidade. A intimidade é terrível. Inclua os seus pais. Êxodo capítulo 20.
quando nós lemos então os mandamentos, nós vemos que o Senhor, Ele fala para que nós honremos os nossos pais, para que prolonguem os nossos dias na terra, que o Senhor Deus nos dá. Jesus diz em Mateus 15:4, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai ou tua mãe, seja punido de morte. Irmão, você precisa incluir os seus pais dentro do seu relacionamento. Como eu disse, talvez eles não são crentes, talvez eles são ímpios, talvez eles não queiram participar, mas você tem pais espirituais, amém? Os pais que te guardam, que te abençoam, que oram por você, que cuidam por você. Então, como eu disse, quando eu me relacionei, eu tive a bênção do meu pastor, tive a bênção do meu pai, da minha mãe, dos pais dela. Então, selou, não houve nenhuma dúvida acerca do nosso relacionamento. Então, você precisa incluir os seus pais e os seus pastores. Né? Nós precisamos ser jovens inteligentes. Nós precisamos colocar nossos pais e pastores nas nossas escolhas. A corte é um compromisso no qual pais e filhos se unem para buscar em Deus a sua vontade em relação ao seu parceiro de casamento. E por fim, você precisa guardar o seu coração. O seu coração é a coisa mais preciosa que você tem. É a coisa mais preciosa que você tem. A equipe de louvor pode subir aqui agora. Irmãos, nós temos uma única oportunidade de viver nessa vida, amém? Nós estamos lidando com algo que é espiritual. Nós sabemos que a única oportunidade que temos para viver e construir algo que é eterno, algo que é permanente, algo que vai impactar na nossa eternidade, é a vida que nós temos vivido. Você sabe que o relacionamento entra nisso, como eu disse para você. E o nosso coração, então, que guarda presença, os nossos sonhos, o nosso chamado, tudo aquilo que nós queremos viver no Senhor, tudo isso pode ser destruído por um relacionamento errado. A segunda maior decisão que nós tomamos na nossa vida é com quem nós casamos. A primeira foi o casamento com Cristo. Você se entregou para o Senhor, amém, irmão? E um dia Ele virá para se casar com você. Não existe nada mais poderoso e precioso do que isso, do que o que Deus tem para nós. Nós fazemos parte de um projeto de Deus, algo eterno, algo que vale a pena nos desgastarmos nessa vida. Vale a pena nós vivermos essa vida para o Senhor. E vale a pena então guardar o nosso coração para nós não errarmos. Eu fico pensando, imagine se você erra. Se você erra o tempo ou erra a pessoa com quem você se relaciona ou com quem você escolhe. Isso não vai impactar apenas os seus dias, porque a maior parte da sua vida você vai passar casado. Talvez a média de idade que os irmãos casam é 20, 25 anos. E a expectativa de vida é 60, 70. Você passa mais tempo casado do que solteiro. Você vê o grau de importância que você tem que dar à sua solteirice. E aí eu vejo os irmãos, então, escolhendo sem pensar no grau de relevância que isso tem. Isso fala do seu ministério, isso fala dos seus sonhos, isso fala do seu projeto, isso fala da sua eternidade. A sua recompensa, irmão, está ligada com quem você escolhe casar. A coroa e o trono que Deus tem preparado para você está ligado com a pessoa com quem você decide casar, porque ela faz parte do propósito de Deus para a sua vida. E aí? É melhor deixar de se casar pensando dessa maneira? É melhor às vezes até deixar de se casar por causa do propósito. Foi isso que Paulo fez. Eu não estou querendo te aconselhar, mas escute onde eu quero chegar. É melhor até você não se casar para não errar e não deixar que o milênio, a recompensa seja tirada das suas mãos. Porque vale mais 1000 anos reinando com o Senhor, sendo galardoado por Ele, do que um casamento para satisfazer as nossas vontades aqui na terra. Você concorda comigo? Vale a pena abrir mão de tudo para o Senhor.
Então, se você concorda comigo nisso, irmão, não se precipite em querer casar na hora errada com a pessoa errada. Para que abrir o coração? Para que então, essa ânsia de querer se relacionar e de gerar intimidade, de defraudar o coração do outro, se vale mais 1000 anos com o Senhor do que uma vida terrena, poucos anos? É isso que eu quero que você entenda. Nós, quando aconselhamos os irmãos, não é impedir você de casar, não, mas é apenas a preocupação de você não errar, porque nós somos casados. A minha esposa é mulher de Deus, eu sou de Deus. Mas você acha que eu não passo situações difíceis no meu casamento? Com certeza eu passo, mas o que faz com que eu permaneça? São as minhas convicções em Deus construídas no meu tempo de solteirice. Foi a escolha certa que eu fiz. É a revelação do chamado e do propósito. Mas quantos casais que se casam errado e abandonam a obra? E abandonam o centro da vontade de Deus. E aí joga para o lixo o que Deus tem preparado. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, que nem jamais penetrou no coração do homem. Irmão, não se precipite. Não abra o seu coração para quem não deve. É melhor você esperar sempre. Pedir o conselho de 1, 2, 3, 4, 10. Esperar talvez meses, do que você abrir o seu coração e destruir o seu ministério. Você não conhece homens de Deus que abandonaram por causa de relacionamento? No início do ano eu tive um discipulador que me falava: irmão, a amizade é saudável, mas vocês já estão na intimidade, avalia. Eu não sinto que é tempo de Deus. A gente nem fala, nem escolhe, eu nem escolho. E acho que isso é um absurdo. Mas eu falei para ele: irmão, não é o tempo de você pensar nisso. O que aconteceu? Saiu da igreja, não sei onde que está agora. Mas tinha um chamado para ser um pastor. Depois de discipulador, qual que é o próximo passo? Ser um obreiro. O irmão era uma bênção. Mas por que apenas se precipitou? Por que não esperou mais 4, 5, 6 meses? Por que decidiu abrir o coração e não decidiu ouvir? E colocou em jogo então o futuro dele, a eternidade dele. E aí quando ele estiver diante de Deus, você acha que ele vai se arrepender, irmão? A Bíblia fala que muitos vão chorar e ranger os dentes. Você sabe o que é isso? É o arrependimento profundo. Meu Deus, por que eu não decidi esperar? Por que eu abri meu coração? Por que eu me envolvi? Por que eu não escutei meu pastor? Por que eu não esperei mais um pouco? Abri mão de tudo isso por causa de um relacionamento passageiro que nem sabe se vai dar certo. E aí abriu a mão de 1000 anos, da eternidade, da recompensa, por causa de um desejo carnal, emocional, sentimental, porque não pensou inteligente, porque não pensou no melhor de Deus, porque não soube esperar. Então eu tenho algo comigo. Esperar, ele te dá a certeza das suas decisões, mas a precipitação é apenas um risco que você corre. Então escute. Tem muitos irmãos que estão na idade de casar, que são trabalhadores, que já estão no tempo, que já viveram que deveriam viver no Senhor. E esses, chama logo, irmão, para de atrasar. Mas você, 17, 16, 18, 19, e não existe idade certa, porque tem irmãos de 18 que são muito maduros, mas tem gente de 25, meu irmão, parece uma criança, adolescente. A geração dos adoladultos, né? Adolescente, adulto, 40 anos, anda de bonezinho, né? Oh, Jesus. Mas eu quero encerrar dizendo para você: Deus não erra. Deixa Deus pensar no seu casamento. Deixa Deus escolher por você. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. E um conselho para você: não se relacione se no seu coração essa tem sido a ânsia e a necessidade. Eu preciso me relacionar. Porque tudo que você precisa é de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. Eu sei que no mesmo ambiente tem muitos irmãos que têm recebido de Deus e outros que talvez tenham desprezado.
Esses dias eu estava aconselhando o irmão, e aí ele não ouviu o meu conselho. E aí um tempo depois disse que o Espírito Santo de Deus falou com ele. Eu acho engraçado demais, né? O pastor não é a voz de Deus para ele, porque o Espírito falou depois a mesma coisa que eu tinha falado para ele. Eu acho que está faltando muita honra no nosso meio, irmãos. Sinto de Deus de falar isso para você, porque Deus não te colocou. Na verdade, você não escolheu os pais que você teve, escolheu? Você poderia ter nascido em uma outra família, em uma outra cidade, uma outra nação. Mas Deus escolheu te colocar nessa casa, ser filho do seu pai. Não tem como escolher. Você sabe que da mesma forma é o seu líder, o seu pastor. Eu fico pensando, eu dou graças a Deus que eu nasci na videira. Imagine se eu tivesse nascido em outro lugar, nada contra, mas na Assembleia de Deus. Porque eu já visitei Universal, e nada contra, mas eu falo o que eu estaria vivendo. Deus me colocou no lugar certo, para andar com as pessoas certas, com o pastor certo, porque esse é o cuidado de Deus. Eu confio no cuidado de Deus, eu confio nas pessoas que Deus colocou sobre a minha vida. Por que você não pode confiar, irmão? Larga de ser besta. Você não escolheu o seu pastor, foi Deus que escolheu por você. Os seus pais não foram você que escolheu, foi Deus que o escolheu por você. Então não despreze. O sucesso no ministério, o sucesso na vida é a honra. Honra aqueles que Deus colocou sobre nós. Então eu quero que você feche os seus olhos por alguns instantes. Nós vamos gastar um tempo de oração. Eu quero, irmão, que você avalie se você tem desonrado o seu pastor, se você não tem ouvido os seus pais, se você tem se relacionado com o fundamento correto. Eu quero que você ouça o Espírito agora.